Se você abre o Nubank só para pagar boleto, para fazer Pix e torrar o seu salário, eu sinto muito te dizer isso, mas você está sendo usado pelo Nubank. Pois é, isso mesmo que você está ouvindo, você está deixando o Nubank sugar o seu dinheiro. Enquanto isso, tem gente que nem vive do mercado financeiro ou do rendimento dos seus investimentos, mas conseguiu transformar o Nubank numa máquina de imprimir grana todos os meses. E olha, eu não estou falando em vender curso, em revender algum produto ou ficar horas na frente do computador, nada disso. Eu tô falando de uma função que tá dentro do próprio aplicativo do Nubank. E tem gente que nunca nem clicou lá, nem por curiosidade. E com certeza só uma pequena parte dos clientes do Nubank usam isso. Algumas pessoas chegam a receber 200, 300, 500 reais por mês ou até mais, sem nem sair da cama, só mexendo no celular por alguns minutos. E se você já tem uma conta do Nubank aberta, você já tem tudo o que precisa para começar a ganhar dinheiro com isso hoje. Então se liga aqui porque nunca mais você vai abrir o Nubank do mesmo jeito. Então bora lá. Eu já tô com minha conta do Nubank aberta e olha aqui, basicamente as pessoas usam o Nubank para usar essa função de área Pix, para fazer pagamentos de boleto ou transferência bancária, até mesmo aqui com o cartão de crédito. Mas tem uma outra função aqui no aplicativo que geralmente as pessoas nem usam, nem olham, que tá aqui, ó. Fica nesse cifrãozinho aqui. Tem esse cifrão, tem esse outro aviãozinho aqui, mas no caso a gente vai ver esse cifrão. Aqui a gente pode ver alguns investimentos que eu já tenho, no caso aqui eu tenho a caixinha do Nubank e outros investimentos em renda variável, mas como que o Nubank estaria sugando o seu dinheiro, como eu falei? Tem gente que deixa o dinheiro lá na conta do Nubank parado, sem fazer uso dele, deixa lá e esquece, vai usando no dia a dia. Mas quando você coloca esse dinheiro lá na renda fixa do Nubank, no caso aqui as caixinhas do Nubank, eles usam esse seu dinheiro para fazer mais dinheiro. Só que nesse caso, como você deixou o seu dinheiro disponível lá nas caixinhas para que eles ganhassem dinheiro com o seu dinheiro, então faz sentido o Nubank pagar para que use esse dinheiro que você deixou lá. A isso se dá o nome de renda fixa. E não tem problema nenhum deixar o dinheiro lá. Eles vão usar para ter um lucro com o dinheiro que você deixou lá, mas tá tudo certo, já que você está recebendo de volta, então tudo bem. E diga-se de passagem, é também importante deixar um dinheiro diversificado na renda fixa. Só que também é importante diversificar em outras modalidades de investimento. E é aí que a gente entra aqui na parte de investir. A gente vai aqui em explorar produtos e aqui nada mais é do que a bolsa de valores. Aqui a gente compra ações, compra fundos de investimento imobiliário e é isso que a gente vai ver agora. Lembrando que eu não estou passando nenhuma recomendação de investimento. O que eu passar aqui é interessante que você analise e só então invista no que você achar que faz sentido para você. Olha só, a gente vai arrastar aqui para o lado e vai clicar em fundos imobiliários. Como eu falei, essa aqui é a bolsa de valores, é aqui que a gente vai buscar as cotas de fundos imobiliários para a gente poder ganhar um aluguel em cima disso. E no próprio aplicativo do Nubank eles resumem bem o que é um FII. Os FIIs aplicam dinheiro no setor imobiliário. Quem compra cotas de um FII passa a ter pedacinhos de vários imóveis e recebe uma porcentagem dos aluguéis. No caso, bora pesquisar sobre o BTLG. Eu coloco aqui BTLG11 e ele já achou aqui BTLG11, eu clico aqui e ele vai abrir e vai me dar quanto que está custando essa cota nesse momento. E aqui, se a gente ver aqui para baixo, a gente vê mais informações sobre esse fundo. Ele é um fundo imobiliário do setor de galpões, são galpões logísticos onde são armazenados produtos que a gente compra aqui pela internet, por exemplo. E aqui está escrito tipo de FII. FII é fundo de investimento imobiliário e é um FII de tijolo. O que seria o FII de tijolo? Os FIIs são separados em FII de tijolo e FII de papel, e no caso aqui o que chamam de FII de tijolo é o fundo de investimento que usa imóveis físicos, imóvel que a gente vê ele lá fisicamente funcionando e que paga um aluguel para quem tem cotas desse fundo. E aqui a gente vê também o histórico de proventos, ou seja, quanto ele está pagando mensalmente para os cotistas. Olha isso aqui, o último pagamento do BTLG foi de 78 centavos para cada cota desse fundo. E a previsão do próximo pagamento vai ser de 79 centavos. E olha aqui, a gente pode ver o histórico de pagamentos. Ele pagou 78 centavos nos últimos meses, teve só um mês aqui que foram 86 centavos para cada cota e vem pagando esse valor de 78 centavos regularmente aqui. Só o próximo mês que está com a previsão de 79 centavos. E olha aqui como que eu faria uma compra do BTLG. Basta eu clicar aqui em comprar. Eu vou fazer um exemplo colocando uma cota apenas. Eu venho
vem aqui nessa setinha e aqui a gente tem até mais informações sobre essa cota. No caso aqui, o preço da cota é de R$ 102,83, só que isso aqui é variável e o preço pode ser um pouco maior ou um pouco menor do que o preço que tiver na hora que eu efetivar a compra. A bolsa cobra uma taxa aqui de 4 centavos, é assim que a bolsa de valores ganha dinheiro com as compras que a gente faz. O Nubank não cobra taxa de corretagem, é sempre aqui zero, mas eles cobram uma reserva de execução aqui no caso de R$ 1,03. Só que essa reserva ela é imediatamente devolvida para você assim que efetiva a compra dessa cota. Eles pegam essa reserva só pelo caso, como eu falei, que tem essa variação no preço da cota na hora que eu tô olhando aqui, que eu tô confirmando os dados, até a hora que efetivamente ela é comprada. Eles inclusive falam aqui, ó, essa reserva é uma garantia de que o ativo será executado em caso de oscilação do mercado. Após a execução, o valor não utilizado voltará imediatamente para a conta do Nubank. Aí basta eu clicar aqui em confirmar, eu colocaria minha senha e pronto, tá comprada a cota. E quais são esses imóveis que a gente poderia receber esses aluguéis? Eu baixei aqui o relatório mensal do BTLG, você pode fazer a mesma coisa entrando no site do Investidor 10, coloca aqui BTLG 11, entra aqui na página do BTLG 11, vem aqui para baixo onde está em comunicados do BTLG, tem relatório gerencial. Clica aqui em abrir, você vai ver o relatório do BTLG. Igualzinho eu fiz. E isso serve para qualquer outro fundo imobiliário que você quiser. E olha isso, a gente vê aqui toda a apresentação, os números que eles têm para apresentar, valor de mercado, valor patrimonial, retorno em 24 meses, o rendimento dessa cota, o dividend yield, que é quanto ele pagou nos últimos 12 meses com relação ao preço dessa cota, número de imóveis, dentre outros dados. E aqui nesse relatório a gente vê dados muito interessantes, tipo esse daqui, onde estão localizados imóveis do BTLG. A localização dos imóveis talvez seja o fator mais importante que a gente precisa analisar em um fundo imobiliário. No caso do BTLG, a gente vê que eles têm vários imóveis no entorno da maior metrópole do país, que é São Paulo. E aqui a gente vê os imóveis que são alugados para as empresas que pagam aluguéis pra gente. São imóveis até em locais bem conhecidos, como Cajamar. Quem nunca comprou alguma coisa lá no Mercado Livre e viu lá no rastreamento que tá lá em Cajamar? Pois é, provavelmente num prédio desse aqui do BTLG. Olha só, tanto de imóveis que tem espalhado no Brasil todo, aqui tem a localização de cada um deles e a gente vê inclusive quais empresas que eles possuem no portfólio de clientes. Tem o Açaí, o DHL, o Unilever, a Amazon, Coca-Cola, Shopee, Mercado Livre, Ambev, entre outras aqui bem conhecidas. Mas Luiz, e quanto que eu vou ganhar com esse fundo imobiliário? Olha, o valor que você vai ganhar com esse fundo imobiliário depende de quantas cotas você tem. Cada cota hoje está custando em torno de R$100, como a gente viu. E comprando uma cota, você vai receber em torno de 78 centavos todo mês. Se você tiver 10 cotas, então você passa a receber R$ 7,90 por mês. Se tiver 100 cotas, você vai receber R$ 79 por mês. E aí, com R$ 79 por mês, você já consegue garantir o pagamento de alguns gastos fixos somente com essa renda passiva. Se você tiver 1.000 cotas, você vai receber R$ 790 por mês. E se você tiver 10.000 cotas, você vai receber R$ 7.900 por mês. Tudo vai depender de quantas cotas você vai conseguir comprar. Para receber esses valores, o que vai ser necessário vai ser você conseguir juntar dinheiro para investir cada vez mais e buscar a sua independência financeira. Do mesmo jeito que com 100 cotas você já começa a garantir o pagamento de alguns gastos fixos, quanto mais você consegue investir, mais você vai conseguindo garantir o pagamento dos seus gastos do dia a dia, até que um dia você consegue viver somente com seus investimentos. E é isso que a gente está buscando aqui. E como eu falei lá no começo do vídeo, o importante é que a gente diversificar os investimentos. Você não vai colocar tudo na renda fixa, tudo lá na caixinha do Nubank. Assim como também não deve colocar tudo aqui num fundo imobiliário, como eu mostrei, principalmente se for apenas um fundo. Vai que alguma coisa acontece nesse fundo. A renda variável, como o próprio nome diz, varia, então o preço dessa cota pode subir, assim como também pode cair. Por isso que é bom a gente diversificar, não só comprando diferentes fundos imobiliários, mas também comprando ações de empresas. Empresas essas que se instalam nesses prédios, nesses galpões dos fundos imobiliários. E aí a gente ganha duas vezes. Uma com os dividendos que as ações pagam pra gente e outra com os aluguéis que a gente recebe dessas cotas de fundos imobiliários. E agora que você viu que o Nubank
Nubank pode ir além do pagamento de contas e transferência, pagar boleto. Agora você pode ir além e ganhar dinheiro usando essa função de investimentos e renda variável. E conta comigo para isso. Até o próximo vídeo.